Com relação aos pecados, existe sim diferença. Existem coisas que você comete que eu não cometo. Existem coisas que eu cometo que você não comete. Agora, com relação ao pecado, no singular, pecado, todos nós somos iguais. E eu vou repetir mais uma vez. Com relação ao pecado, todos nós somos iguais. E aqui em Romanos capítulo 3, o versículo 23, está falando exclusivamente sobre o pecado. Não está falando sobre os pecados, está dizendo sobre o pecado. E aqui diz que todos pecaram. Todos, sem nenhuma exceção. O homem mais inteligente, o homem mais bonzinho aos seus olhos, a Bíblia diz que ele também pecou. A pessoa que vive num padrão de conduta moral, assim o mais exemplar, a Bíblia diz que essa pessoa, ela também pecou. Porque no que se refere ao pecado, todos nós somos iguais. E aqui a Bíblia está dizendo que todos, absolutamente todos, fomos destituídos da glória de Deus, ou seja, fomos separados da glória de Deus. E qual que é o problema disso? Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz assim, ó. Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz assim, olha o problema disso, do pecado e não dos pecados. Estão compreendendo até aqui? O problema do pecado. Pois o salário do pecado, não está dizendo o salário dos pecados, está dizendo o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é o quê? A morte. E quando fala de morte, está falando sobre uma separação eterna de Deus. E isso é muito grave. Você sabe qual é o maior problema do homem? Você sabe qual é o problema que o homem precisa resolver na sua vida? O problema do pecado. Porque ainda que eu venha para Deus e eu entenda que eu posso usar da palavra de Deus para resolver a minha vida na horizontal, eu posso buscar versículos, princípios, e isso é verdadeiro, porque se eu praticar princípios, existe uma realidade de Deus que vai se manifestar ali. Eu posso usar isso para trazer um padrão moral para a minha vida, e isso aí também é correto, né? Mas se eu não entender sobre a questão e a gravidade do pecado, quando esse coração parar de bater, existe uma separação eterna me esperando. E hoje, irmãos, infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas buscam na Bíblia chaves, buscam na Bíblia segredos para resolver a sua vida onde? Na horizontal. As pessoas buscam estratégias, buscam maneiras, buscam métodos para resolver a sua vida passageira, quando na verdade o grande problema do homem é sobre o pecado. Mas se a gente não entende isso, irmãos, o que acontece? Quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, que adultera e você não adultera, você vai pensar que você está numa condição melhor do que aquela pessoa. Se você é alguém que não rouba, que não furta, e você vê alguém roubando e furtando, você vai talvez por causa disso, você pode ser alguém que se enche de justiça própria, porque talvez num momento difícil, você vai olhar para a sua vida e vai dizer, mas eu sou uma pessoa tão justa, eu sou uma pessoa tão honesta, eu sou uma pessoa tão correta com as minhas coisas e eu não entendo por que isso está acontecendo. Porque no que diz respeito aos pecados, irmãos, presta bem atenção nisso. Se nós não entendemos o pecado, a questão dos nossos pecados, ou seja, de eu ter alguma coisa diferente de você, me faz encher de justiça própria. E eu acho que isso me dá direito de viver algo diferente. Quantos entendem o que nós estamos falando aqui? Mas quando nós entendemos que o pecado, o salário do pecado é a morte. Olha só o que diz o restante do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A grande prova de que o homem é pecador é porque ele sente dor e morre. Essa é a grande prova de que fomos destituídos de nós mesmos. Quando você ouve alguém falando assim, o fulano é tão bonzinho, ou então existe uma brincadeira com o cônjuge, né? Quando morrer vai direto para o céu. Não é por isso que nós somos salvos. Se eu sou salvo por alguma obra que eu faço, então eu estou desmerecendo tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que o Senhor pagou de preço por mim.
Agora, a grande prova de que nós somos pecadores é porque nós sentimos dor e nós morremos. Agora eu digo para você, irmãos, não era para ser assim. Não era para ser desse jeito. Não existe uma confusão maior na humanidade do que a morte. Quem entende o que nós estamos falando? Por isso que quando você chega num velório, muitas vezes, quando não é um velório de cristãos, né, de pessoas que têm entendimento, e muitas vezes por cristãos, mas que não têm entendimento, você vê pessoas em confusão, você vê pessoas questionando a Deus. E por que isso? Porque nós não fomos criados para morrer. Isso não faz parte do desenho original de Deus para nós. O plano de Deus para nós foi que nós não morrêssemos, ou seja, que nós vivêssemos eternamente. Mas quando Adão peca, ou seja, ele erra o alvo, todos nós também entramos ali no pacote. E a partir daí, é o que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Jesus vem para resolver o nosso problema, o nosso grande problema. Ele vem para fazer o que nenhum de nós damos conta de fazer, o que nenhum de nós temos capacidade de fazer. Ele vem e resolve o nosso problema. Agora, como é que isso deve impactar a minha vida de verdade? Quando eu entendo que o Senhor pagou a minha dívida, quando eu entendo que o Senhor me perdoou de algo que era imperdoável, quando eu entendo que o Senhor resolveu um problema que eu, de mim mesmo, eu não conseguiria resolver, como é que isso deve impactar a minha vida? Quero ler com você aqui um texto, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Vamos lá. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É muita coisa isso aqui. É uma dívida impagável. Mas vamos continuar. Versículo 25. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Observa que aqui está tendo um acerto de contas, sim ou não? E esse acerto de contas está acontecendo com quem, irmãos? De um senhor com os seus servos. Diga comigo, de um senhor com os seus servos. O acerto de contas é de um senhor e única e exclusivamente com os seus servos. E olha só, chega esse homem e ele manda que a sua esposa fosse vendida, os seus filhos fossem vendidos como escravo, para que a dívida fosse paga. Olha o versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele não tinha condições de pagar. Eu não sei de onde ele pensou isso. Da onde ele ia arrumar condições para poder pagar uma dívida impagável. Daqui a pouco você vai entender mais sobre isso aqui. Olha o versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O perdão da nossa dívida, irmãos, é única e exclusivamente por causa da compaixão de Deus por nós. Nós não merecemos. É única e exclusivamente por causa da compaixão do Senhor por você. O perdão de Deus é única e exclusivamente por causa da íntima compaixão que Ele sente por você. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, presta bem atenção agora. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. O que é um conservo mesmo? Quem participou do encontro com Deus aí, o que é um conservo mesmo? Um amigo de jornada, lembra disso não? Quem lembra disso? Um amigo de jornada. Conservo é um amigo de jornada. Olha o que ele faz com um amigo de jornada, presta atenção. Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Agora tem um problema aqui.
Esse homem foi perdoado de uma dívida impagável de 10 mil talentos. Você sabe o que significa 10 mil talentos? 60 milhões de dias de serviço. Como é que uma pessoa vai pagar uma dívida com 60 milhões de dias de serviço? Se a gente vive no máximo 80, 100 anos, passa um pouquinho disso. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. E ele sai dali, daquele acerto de contas, perdoado. Ele sai dali daquele acerto de contas, tudo certo, tudo resolvido. E ele encontra um amigo de jornada. Ele encontra um conservo que devia para ele 100 denários. Isso aqui, irmãos, não dá 20 mil reais. Não dá 20 mil. De uma dívida de 60 milhões de dias de serviço, ele foi perdoado. Agora ele encontra um que devia para ele, não devia 20 mil. E sabe o que ele faz? Ele agarra esse camarada, esse conservo. E ele começa a apertar para que aquele conservo pagasse. Olha o versículo 28 de novo. Saindo, porém, aquele conservo, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Você sabe uma das características dessa pessoa aqui? É uma pessoa ingrata. E nesses anos, irmãos, acompanhando pessoas, servindo no reino de Deus, uma das coisas que eu aprendi é que o ingrato, ele tem um espírito de mendigaria sobre ele. O que é isso? O que significa isso? Você já observou a pessoa que tem esse espírito na vida dela, ou seja, essa essência na vida dela, tudo que você faz para ela nunca está bom? Você pode servir, você pode ajudá-la com o melhor, mas ela nunca vai se lembrar disso. Em um momento em que ela precisar exercer justiça contra você, ela vai exercer justiça contra você. Porque a pessoa que tem esse espírito de mendigaria, ela não reconhece o benefício que lhe foi servido. É por isso que quando você serve alguém, muitas vezes, que está desgarrado pelas ruas por aí, você acaba de servir aqui, nem um muito obrigado a pessoa te fala. Ela já está em busca de um outro alguém que vai dar alguma coisa para ela. Nós fizemos uma casa há uns anos atrás, que uma parte de vocês vai lembrar disso, e nós demos de presente para uma mulher viúva. Foi uma direção de Deus para que aquilo acontecesse. O Senhor nos enriqueceu tanto por aquilo. O Senhor nos ensinou tanto com aquilo. Nós servimos essa mulher, no dia que nós fomos entregar a casa para ela, ela não esboçou nenhuma alegria. Ela não demonstrou nenhuma gratidão a Deus pelo que estava acontecendo. Quem estava nesse tempo aqui lembra do que eu estou falando, é testemunha disso. E por quê? Porque enquanto aquela casa estava sendo construída, irmãos, o nosso grande empenho, em nome de Jesus, por aquela mulher, é para que a mentalidade dela mudasse, para que esse espírito de mendigaria fosse arrancado da vida dela, porque ela estava acostumada com alguém que ia lá, sempre pagava a luz dela, pagava a água dela, e agora apareceu alguém que vai construir uma casa. E para quem tem esse espírito, irmãos, não tem diferença. O coração é o que Provérbios fala, é o coração do me dá, me dá. Ou seja, se me beneficia, está tudo certo. Você não faz mais do que minha obrigação. Quantos entendem o que nós estamos falando aqui, irmãos? A pessoa que tem esse caráter aqui, no coração dela, na consciência dela, sabe o que ela pensa de você quando você serve ela? Você não fez mais do que sua obrigação. Você tinha que ter feito, era isso mesmo. E é isso que nós vemos aqui nesse homem. Nós vemos ingratidão. Porque ele foi perdoado de uma dívida impagável. E agora ele mal sai dali, encontra um conservo, ou seja, ele encontra um amigo de jornada, e o que ele faz? Ele agarra a pessoa, ele sufoca a pessoa. O alívio que ele recebeu, que ele deveria compartilhar ali, não é isso que ele faz. Ele agarra o seu irmão, ele agarra o seu conservo, e ele começa a ameaçar: você precisa me pagar tudo, você tem que me pagar tudo. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Agora você entende por que nós precisamos ter a consciência de que a nossa dívida foi paga? Nós precisamos tirar os nossos olhos, irmãos, do que diz respeito à vida passageira.
Não estou dizendo que você tem que ser irresponsável, não é disso que nós estamos falando. E graças a Deus que você entende o que nós estamos falando. Mas nós precisamos entender o que foi mudado no nosso destino eterno. Porque se eu não entender o tamanho da dívida que eu fui perdoado, o tamanho da dívida que Jesus pagou, eu não vou encontrar motivo para me servir. Eu não vou encontrar motivo para entregar minha vida, eu não vou entregar motivo para renunciar, eu não vou encontrar motivo para me perdoar, eu não vou encontrar motivo para me ter paciência com as pessoas, eu não vou encontrar motivo, irmãos. Eu não vou encontrar motivo para ter misericórdia, eu não vou encontrar motivo para ter compaixão. Quantos entendem o que nós estamos falando aqui? Quantos entendem? Levanta a mão assim para mandar o frio embora. Quantos entendem o que nós estamos falando aí? Glória a Deus, ó, foi embora. Teve uns que já falou amém ali, ó. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, olha só, a mesma cena, olha a mesma situação. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele estava falando antes que ele ia pagar o seu senhor, mas ele estava mentindo, ele não tinha condições. Agora esse amigo estava sendo verdadeiro com ele. Tem paciência comigo, eu vou pagar tudo, não vai ficar nada. Mas olha o que ele faz, com uma dívida que era pagável. Nós não estamos falando de algo impagável. Olha só, irmãos, versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Versículo 32. Então o seu senhor chamou-o, ele disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Presta atenção numa coisa. Do que o Senhor chama esse servo aqui? Servo mau. Você sabe o que é um servo mau aos olhos de Deus? É aquele que não dá daquilo que recebeu do seu Senhor. Se você quiser anotar isso aí, é importante demais. Você sabe quem o Senhor considera como um servo mau? É aquele que não dá daquilo que recebeu do seu Senhor. Você recebeu misericórdia? Então você vai ser um semeador de misericórdia. Você recebeu compaixão? Então você vai ser um semeador de compaixão. E por que você precisa ser um semeador de compaixão e misericórdia? E eu também preciso ser um semeador de misericórdia. Porque em algum momento é você que vai precisar da minha misericórdia, mas vai ter algum momento que eu vou precisar da sua. E nessa hora, se um de nós dois falhar, meu irmão, o que acontece nessa hora? Fala para mim. Olha só. Versículo 32. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Versículo 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu compadeci de ti? Olha o versículo 34 agora, irmãos. A minha tradução diz assim, ó: irado. Outras traduções diz indignado. Outras traduções diz assim, ó: sentindo-se insultado. Está falando do coração do Senhor. O seu senhor o entregou aos carrascos. Sabe o que significa carrascos? Verdugos. Sentindo-se insultado, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou seja, aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Você sabe o que significa esses verdugos aqui? O sentimento que é atormentado pela razão. O sentimento que é atormentado pela justiça própria. Você sabe quem são os verdugos, irmãos? O sentimento que é atormentado pela falta de perdão. E por que o Senhor entrega? Porque Ele é mau? Não, porque Ele respeitou a decisão da pessoa. Irmão, se você já fez tudo que você poderia fazer por uma pessoa, o que te resta ainda fazer por aquela pessoa? Fala para mim. Se coloca agora no lugar do Senhor nisso. Uma graça insondável, a dívida foi paga, tudo que você poderia fazer, você fez e não foi recebido de bom grado. O que você tem para fazer agora? Diga comigo: nada. E o que o Senhor faz?
mesmo não querendo isso, mesmo não esperando isso, não desejando isso para a pessoa, o que ele faz? Ele respeita a decisão da pessoa. Mesmo entristecido, ele respeita a decisão. E ele entrega aos verdugos, ele entrega aos atormentadores. A razão é um atormentador da alma, irmãos. A falta de perdão é um atormentador da alma. Pode ir para onde quiser no mundo, mas o carrasco vai dentro de você. Os verdugos vai dentro de você. Quem entende o que nós estamos falando aqui, irmãos? Quem entende? Quando você pega uma pessoa que se ofende facilmente, aonde essa pessoa for, ela vai levar o verdugo junto com ela. Aonde essa pessoa for, ela vai levar o carrasco junto com ela. Sim ou não? Quem entende o que nós estamos falando aqui, irmãos? No que diz respeito à justiça própria, aonde essa pessoa... Eu lembro um dia, eu morava no Poncho Verde. Uns 2, 3 dias antes, o Senhor disse algo para mim, que me impactou. Ele disse: filho, eu vou mostrar para você que justiça própria não é algo que deve fazer parte do caráter de um filho meu. E eu estava muito desse jeito, muita justiça própria, vendo muita coisa, sabe? E me revoltando com algumas coisas que eu estava vendo. Eu saí de casa um dia, irmãos. Eu não cheguei na esquina. Um carro veio, um terreno baldio aqui, e um muro de canto aqui na esquina. Então eu não via nada daqui para cima, eu via tudo daqui para baixo. E daqui para baixo vinha um carro, e quando eu fui chegando, ele parou no meio da rua, na minha frente, assim, na travessa. Ele parou na minha frente, ele foi freando, parou na minha frente, olhando para mim. Irmão, subiu uma revolta em mim. Eu pensei: mas que camarada mais folgado, mas que barbeiro é esse? Eu falei: esse cara tá me implicando, porque ele viu que eu saí meio com pressa. Eu estava meio atrasado para um compromisso. Ele viu que eu saí com pressa. E olha só, olha o verdugo aí, irmãos. Olha como que a gente... Olha a nossa vida, a nossa realidade. Irmãos, sabe aquelas coisas assim que acontecem em poucos segundos, mas parece que é uma eternidade aquilo ali, e o Senhor te ensina? De repente, dessa parte aqui do muro, que eu não via para cima, sai uma mãe, um carrinho de bebê, um bebezinho, e um filhinho de uns 2, 3 aninhos. Sabe o que aconteceu? Ela foi atravessar a rua e eu não vi. O filhinho que estava segurando na mão dela no carrinho soltou da mão e foi para o meio da rua. Aquele homem vinha subindo, ele parou o carro para aquela mãe poder atravessar e poder lá pegar o filho. Mas eu não vi. Irmãos, o que é de coisa na nossa vida que a gente não enxerga como a gente deveria enxergar, e a gente estabelece um julgamento, a gente estabelece uma justiça ali naquele momento. Sabe o que isso faz com nós, irmãos? Atormenta a nossa alma. Esses são os verdugos que muitas vezes nós damos brecha para que nos atormente, não sendo isso nada, absolutamente nada do plano de Deus para a nossa vida. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Sabe o que Jesus estava falando? Eu deixo para vocês uma condição diferente da condição dos atormentadores, da condição dos verdugos, do carrasco, ou seja, do sentimento. E muitas vezes a gente pensa, irmãos, que os nossos inimigos são pessoas. Mas se tem uma coisa que eu enxergo nesse texto aqui como os verdadeiros verdugos, são sentimentos contaminados. E o Senhor vai com a gente até um ponto em que Ele entende que vai respeitar a sua decisão. E mesmo entristecido, Ele deixa você ir. E infelizmente, eu não sei se infelizmente ou felizmente pelo aprendizado. Muitas vezes a gente só aprende tendo que ir lá. Quem entende o que nós estamos falando aqui? Olha o versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por que Jesus está falando essa parábola? Porque no reino, quem tem a consciência de que foi muito perdoado, faz o quê? Diga comigo: muito perdoa. No reino, quem tem a consciência de que muito foi servido pelo Senhor, faz o quê? Fala comigo: muito serve. No reino,
Quem tem a consciência de que foi muito amado pelo Senhor, faz o quê, irmãos? Muito ama. Porque isso tem a ver com consciência. Eu muito fui perdoado, eu muito fui servido, e eu muito fui amado pelo Senhor. Esse é o motivo, irmãos, de nós servirmos como nós servimos. Esse é o motivo de você ter se levantado como um líder de célula. Esse é o motivo, por agora em julho fazer 17 anos que nós estamos aqui. Esse é o motivo por toda renúncia. Esse é o motivo por toda condição de abrir mão muitas vezes daquilo que você acha que é importante para você, mas que não é importante para o Senhor. Esse é o motivo, irmãos. Não tem um outro motivo. Você serve porque você tem a consciência de que muito você foi servido por Ele. Você ama porque você tem a consciência de que você foi muito amado por Ele. Sabe o que eu aprendo nisso aqui, irmãos? Nesse tempo de tanta carência, se de verdade eu tenho a consciência de que eu fui amado, eu estou em busca de mais o que, irmãos? Fala para mim. Se eu tenho a consciência que eu fui amado, eu não vou ter falta, e nem sensação de falta. Porque daqui a pouco, presta bem atenção nisso, daqui a pouco todos nós vamos para as nossas casas. Tem pessoas aqui no nosso meio que você mora sozinho, mas você vai chegar lá na sua casa, você vai deitar na sua cama, e a presença desse Deus vivo está lá com você. Então Ele é digno de ser correspondido. Ele é digno de que nós correspondamos ao amor dele que recebemos, ao perdão dele que nós recebemos, ao serviço dele por nós que nós recebemos. Imagina, ele na condição de Deus, não é isso que Filipenses diz? Ele foi achado, ele deixou seu trono de glória e achado na forma de servo e servo dos homens, irmãos. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender Jesus num momento assim tão importante na sua jornada. Ele pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Isso tem uma ministração, algo tão lindo de Deus também. Então, se eu tenho consciência, a caminhada com Deus, a jornada cristã, tem a ver com consciência. Por que você faz tudo o que você faz? Será que é porque você foi acolhido, tão bem acolhido? Irmão, se a gente faz alguma coisa porque eu me sinto bem, eu estou servindo debaixo de uma empolgação. Mas na verdade a direção de Deus é que tudo que eu faça porque eu entendi. Se você faz por empolgação, você vai ser parado. Pode durar um tempo menos para alguém e um tempo maior para um outro alguém. Guarda isso no seu coração. Mas vai ser parado em algum momento. Porque a empolgação não te sustenta. Tem a ver com o conforto, tem a ver com ambiente favorável. Agora, se eu servir por entendimento, porque eu entendi, minha dívida foi paga. Eu tenho a consciência de que eu fui muito servido pelo Senhor. E se o Senhor não me serve com a vida dele, eu estava eternamente perdido. Você me dá liberdade para falar algo aqui? Nós estávamos eternamente lascados. Quem entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Estava perdido. Mas por Ele eu fui servido, por Ele eu fui amado, por Ele eu fui perdoado. E perdoado do quê? Não está falando dos pecados, está falando do pecado. A dívida que eu não conseguia pagar, Ele pagou por mim. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje. Esse precisa ser o coração de cada líder, esse precisa ser o coração de cada servo, esse precisa ser o coração de cada discípulo de Jesus. E nessa noite aqui nós estamos numa reunião de discípulos. E como eu fico feliz por saber que nós estamos reunidos aqui de um povo que tem tanta fome por Deus e sua palavra. Você pode dar graças a Deus por isso? Mas esse é o nosso motivo. Deixa eu falar algo para você que vai te ajudar muito na sua caminhada com Deus. Isso me ajuda muito, me ensina muito. A régua que você geralmente costuma colocar nos outros, coloca em você. Porque às vezes a gente eleva o nível da justiça para os outros e a gente esquece do nosso lugar. A gente esquece de se enxergar. Então a régua que você põe para os outros,
Coloca para você essa régua. E você vai entender uma coisa: se não for Deus na sua vida, você não vale nada. Se não for Deus na sua vida, você não dá conta. Se não for Deus na sua vida, acabou. Eu posso pensar que eu estou ganhando, eu posso pensar que eu estou ganhando. E quantos homens, irmãos, aos seus próprios olhos, sendo um Adão melhorado, inteligentíssimos, são homens que resolvem os problemas da vida momentânea. Vai falar de Jesus para eles. Vai falar da diferença do pecado e dos pecados para eles, irmãos. Eles vão ensinar você, mesmo você mostrando na Bíblia. Eles vão dizer: não, mas não é bem assim, porque segundo o entendimento filosófico tal, segundo o fulano tal e tal. Eles não vão entender isso. Por quê? Porque a sua inteligência cauterizou o seu entendimento para receber a verdade de Deus. Porque pela inteligência humana, a vida passageira se resolve. Quem está entendendo o que nós estamos falando aqui? E pensando eu ser inteligente e resolver a vida passageira, eu preciso de Deus para quê, irmãos? Eu coloco Deus na caixinha que eu quiser. Aí o Senhor tem uma melancia para você, você tem uma caixinha quadrada. Aí o Senhor vem com a melancia e fala: não, mas essa melancia não cabe aqui, é quadrada, não tem como ficar essa melancia ficar quadrada, não. E o Senhor fala: não, eu quero o peso do meu amor vir nessa caixinha sua, para quebrar essa caixinha sua, para você entender algo muito maior do que essa caixinha sua que você criou para você mesmo. Quem entende o que nós estamos falando aqui, irmãos? Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor de Deus. E terminando aqui, 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Cadê o? Pode vir. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade. Você sabe o que eu entendo por longanimidade? Compaixão. Quando a Bíblia fala, eu não consigo enxergar uma outra coisa diferente, irmãos. Quando a Bíblia fala sobre longanimidade, eu enxergo compaixão. Por isso, versículo 16: contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, ou seja, mostrasse toda a sua compaixão, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Se você está anotando aí, quiser anotar, um resumo dessa palavra, nós podemos citar sobre 4 coisas aqui, resumindo toda essa palavra. Número 1, reconhecer quem você era sem Deus. Número 1, reconhecer quem você era sem Deus. Número 2, reconhecer a sua necessidade do seu perdão, ou seja, do perdão de Deus. Reconhecer a sua necessidade do seu perdão. Reconhecer quem eu era, reconhecer a minha necessidade. Número 3, reconhecer o que Jesus fez. Ele pagou sua dívida. Você não teria capacidade de pagar. Por mais que você pense que você é alguém bom, que você é alguém honesto, e não tem nada de errado nisso, mas nesse ponto aqui, se isso se transformar em justiça própria, se tornou o grande problema da nossa vida, porque só Ele poderia pagar a nossa dívida. Só Ele. Número 3, então, reconheça o que Jesus fez. E número 4, expresse isso no seu viver e no seu servir. Expresse isso no seu viver e no seu servir. Você sabe quem está dizendo escrevendo isso aqui, 1 Timóteo? Não é um homem que acabou de pecar, que caiu no erro, e esse homem agora está arrependido.
E ele está tão arrependido que ele fala assim: olha, eu sou o pior dos pecadores. Você sabe quem é esse homem aqui, irmãos? Não é essa pessoa, ainda que tenha lugar para essa pessoa, claro que tem. Mas sabe quem é esse homem aqui? Alguém que com toda certeza absoluta, se você tivesse a oportunidade de andar com o apóstolo Paulo, você seria uma pessoa que quando falasse sobre ele, você ia dizer assim: olha, eu sei que o apóstolo Paulo é um pecador de si mesmo, porque a Bíblia diz que ele é, mas andando com ele, eu diria que eu encontrei um homem que vive a santidade de Deus na sua plenitude. Porque esse homem foi alguém que de verdade foi crucificado com Cristo. E o viver que ele tinha agora era a manifestação de Cristo na sua vida. Quando Paulo escrevia, irmãos, as pessoas viam Cristo. Quando Paulo falava, as pessoas viam Cristo. Quando Paulo servia, as pessoas viam Cristo. E sabe quando é que ele está dizendo isso, irmãos? Ele já tinha mais de 30 anos de ministério. E olha a consciência desse homem. Ele não, em outras palavras, é como Paulo estivesse dizendo assim: com tudo que eu vivi, com toda a dificuldade que eu passei, com todos os enfrentamentos que houve na minha vida, eu não me esqueci daquilo que o Senhor fez por mim. Mesmo depois de uma vida de ministério, todos aqueles anos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu me recuso a esquecer, a lançar no esquecimento aquilo que o meu Senhor fez por mim. Ele pagou a minha dívida, por ele eu fui servido, e por ele eu fui muito amado. Então é por isso que você vê esse homem até o último suspiro da sua vida, perdoando, amando e servindo, como ao Senhor. Como ao Senhor. Diga comigo: como ao Senhor. Mais uma vez: como ao Senhor. Vai dizendo isso e se coloca de pé mais uma vez. Como ao Senhor. Diga isso. Diga mais uma vez: como ao Senhor. Fala mais forte: como ao Senhor. Sempre como ao Senhor. Diga mais uma vez: como ao Senhor. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Você é morada da vida. Você é morada do amor. Morada do amor. E era sem pecado e não me condenou.
agradecemos. Bendizemos a Ti, Pai, por essa palavra real em nós. Senhor, Te agradecemos pelo fruto dessa palavra em cada um de nós. E assim como o apóstolo Paulo escreveu, fomos alcançados pela compaixão de Deus, fomos alcançados pela longanimidade de Deus, para servirmos de modelo, para servirmos de exemplo. Exemplo do quê? Do perdão. Uma dívida que você não tinha condições de pagar, Ele pagou por você. Ele serviu você com tudo. Ele amou você com tudo, com todo o seu ser, para que servíssemos como modelo, servíssemos como exemplo. Irmãos, em se tratando de nós mesmos, nós vamos para a briga mesmo. Nós vamos discutir a razão de nós mesmos, irmãos. Não tem um de nós que se salva aqui nessa noite da justiça própria. Por isso, Ele diz que nós somos alcançados por Sua compaixão, para servirmos de exemplo. Ou seja, quando alguém olhar em você e ver misericórdia, quando alguém olhar em você e ver compaixão, quando alguém olhar em você e ver alguém imparável, você poder testemunhar e dizer: não sou eu, é Ele. É Ele em mim. É a vida dele em mim. É a capacidade dele em mim. É o favor dele em mim. É a força dele em mim. É Ele. É Ele. Sim, é Ele. Não somos nós, é Ele. É Ele. Pois a sua morada a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, e a vida
diante do seu altar, diante do teu altar. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos a Ti, Pai, por ministrar o nosso coração. Te agradeço por cada coração acessível, Senhor, aqui nessa noite, como uma boa terra recebendo a poderosa semente da Sua palavra. Eu te agradeço pelos frutos dessa palavra, Senhor, na vida de cada homem e mulher aqui nesse lugar, por cada pessoa, por cada vida, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado por levantar em nosso meio um povo que o seu servir não está baseado na empolgação, mas no entendimento. Um servir baseado, firmado no entendimento. Agradecemos a Ti, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Em algum momento, alguém perguntará: mas precisa tudo isso? Talvez a sua própria alma, o seu próprio sentimento em algum momento se levantará. E uma voz vai falar dentro de você: será que vale a pena tudo isso? E nesse dia, nessa hora, você vai poder abrir a sua boca com toda a ousadia, com toda a autoridade, e dizer: tudo que eu faço, tudo que eu sou, toda a minha entrega, é porque eu entendi. Eu entendi. Eu carrego em mim uma consciência que fala mais alto do que a mais extrema dor. Eu carrego em mim uma consciência que fala mais alto do que qualquer injustiça que tente procurar amparo no orgulho na minha vida. Uma consciência que fala mais alto. Eu entendi. Ainda que uma total ausência de sentimento, uma total ausência de o ânimo que vem das emoções, que vem dos sentimentos, com autoridade, com ousadia, você continuará dizendo: eu entendi. Por isso eu darei mais um passo, e mais outro passo, e o próximo passo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, porque eu entendi. Eu entendi. Eu muito fui perdoado. Eu muito fui servido. Eu muito fui amado pelo Senhor.